Boa noite a todos e todas, professores de artes dos Institutos Federais e da Rede Federal. Hoje a gente faz mais um programa de entrevistas, nosso Arte em Prosa, e a conversa hoje é muito interessante porque é sobre um tema que ainda em sala de aula a gente precisa trabalhar mais, que é a questão da arte e o contexto da América Latina. E hoje a gente convidou a professora Luísa Mader, que assim tem um trabalho fantástico, já vou deixar recomendado um vídeo para vocês que está no canal do IFB, uma entrevista com ela sobre arte e imperialismo, vale muito a pena assistir. Mas hoje a gente vai fazer os passos iniciais, assim, para a gente entender essa temática e como pensar essa temática dentro de sala de aula. Mas primeiro vamos conhecer a professora Luísa, né? Luísa, se apresenta para a gente, por favor. Bem-vinda. Gente, obrigada. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando, compartilhar essa conversa com a professora Luciana. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, me sinto muito honrada de estar aqui. Eu espero que o nosso bate-papo seja, enfim, produtivo, seja legal, seja leve. Eu sou Luísa, sou professora de artes visuais do Instituto Federal de Brasília, Campo Samambaia, que é uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Eu fui convocada recentemente, sou nova na instituição, depois aí de uns bons anos de espera, finalmente eu fui convocada no Quantos final do ano. tempos? Quantos tempos de campus? Eu fui convocada em dezembro em outubro, entrei em dezembro do ano passado, comecei a lecionar em março, fevereiro, dei um mês de aula e aí as aulas foram suspensas. E aí a gente retomou agora em agosto nesse modo remoto. Então eu sou nova na casa, mas estou muito contente também de pensar, de tentar articular um pouco o meu repertório, meu breve repertório, né, assim, de alguns anos de pesquisa e tentar conciliar os meus interesses de pesquisa em artes visuais, em história da arte, com os planos de curso do IF, né, que eu acho que esse é o grande desafio. O IF que eu trabalho em Samambaia, as artes visuais, a arte visual, né, a disciplina, ela entra em várias modalidades, acho que todas as modalidades, ProEja, ensino médio integrado, subsequente, tem uma licenciatura lá também, e, e vários cursos de edificações, de design de imóveis, de controle ambiental. Então, são cursos de naturezas muito distintas, e aí é o desafio de pensar planos de aula de acordo com as especificidades de cada curso e tentando, de alguma forma, aliar o plano de ensino, né, que a gente tem que seguir, sem necessariamente engessar a nossa aula com coisas, enfim, de pesquisas que eu fiz ao longo desses anos, dos últimos 10 anos, mais ou menos. Então aí já começa falando para a gente um pouquinho assim do que é essa sua pesquisa para a gente iniciar o bate-papo. E, gente, ela é muito modesta, poucos anos, mas é uma pesquisa assim nossa, tem bastante coisa que você já fez, principalmente sobre esse tema que de fato é um tema que a gente precisa muito ainda de saberes e saberes em relação às artes, não só artes visuais, mas todas as linguagens sobre a produção latino-americana, né? Sim. Então, eu vou falar então bem um pouquinho assim a minha trajetória. Eu sou bacharel em artes visuais pela Universidade de Brasília e, né, enfim, na época eu trabalhava com terra, mas gostava muito de América Latina, mas tinha um entendimento ainda bastante difuso, genérico do que seria América Latina, né, que é esse campo geográfico tão heterogêneo, tão complexo. E depois eu fui para São Paulo e fiz o mestrado, fiz o doutorado lá no PGE, que é um programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte. E a minha linha de pesquisa já em São Paulo foi bem focada em América Latina, que era o meu interesse, e esse programa ele é vinculado ao MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que tem um acervo gigantesco, também um acervo muito diverso, plural.
Só que a minha orientadora, ela tinha uma linha de pesquisa bem específica que era para estudar arte contemporânea, exatamente o que a gente chama de arte conceitual, conceitualismos, que são essas linguagens desmaterializadas, que compõem um acervo gigantesco do museu, que foi um acervo que foi sendo criado, elaborado, gestado a partir do final dos anos 60, começo dos anos 70, durante a gestão do Walter Zanini, do historiador de arte. E aí me interessei nessa época, no mestrado, em estudar os conceitualismos latino-americanos, de entender a diferença, por exemplo, entre uma arte conceitual hegemônica, que é aquela uma e três cadeiras, né, do Joseph Kosuth, que a foto da cadeira, a cadeira, o significado do dicionário da cadeira, que é uma versão hegemônica, canônica, de um tipo de arte conceitual de raiz tautológica, autorreferencial, para entender a concepção de conceitualismo na América Latina. Né? A gente está falando de um período, um recorte temporal de muitas turbulências em países latino-americanos, né? Exatamente anos 60 e 70, que são períodos atravessados por ditaduras militares que vão minar praticamente todo o continente, sobretudo no Cone Sul. Então, o meu interesse nessa época pela América Latina veio a partir desses conceitualismos, de entender essas redes de artistas que transitaram entre vários países por meio da arte postal, por meio de partilhas, de obras colaborativas. E são trabalhos, são modalidades de trabalho, são artistas até hoje desconhecidos, embora tenham muita importância em seus respectivos países. E aí eu queria entender, para além de um artista específico ou de uma obra específica, eu acho que esse é um tipo de estudo também que acaba privilegiando uma narrativa bastante formalista e bastante apolítica, né? A política ela está completamente mergulhada nessas produções, mas aí só faço um parênteses que quando eu uso o termo política, não quer dizer a política em seu sentido partidário, pelo contrário, né? A política em seu sentido ético, humanista, estético também. Então, me interessava estudar essas redes, entender como que as redes se formaram, como esses vários artistas, assim, de uma produção vasta, de uma produção rica, eles foram parar, por exemplo, no acervo do MAC-USP. E aí eu fui estudar um pouco esses micro-relatos por trás de instituições, e aí eu descobri no mestrado que existiam essas duas instituições que foram grandes polos de fomento à arte conceitual, os conceitualismos na América Latina, né? Uma foi o MAC-USP, sob a gestão do Zanini, e o outro era o CAIC, que é um Centro de Arte e Comunicação de Buenos Aires, que foi uma das instituições mais importantes da América Latina, que trouxe vários intelectuais, artistas, enfim, hegemônicos, canônicos para a Argentina, de forma até ter um campo também de disputas artísticas, de visibilidade, mas para trazer a Argentina para o centro do debate. Então, a minha entrada na América Latina inicial se deu por meio desses conceitualismos, primeiro de entender as características desses conceitualismos aqui na América Latina, né, compreendendo esse grande guarda-chuva de arte conceitual, que inclusive muitos artistas eles rejeitaram esse rótulo, porque eles entendiam arte conceitual como mais um movimento demandado pelo mercado para vender, e aqui a gente estava em plena ditadura militar, com um ambiente de censura, de tortura, de perseguição a direitos humanos. Então, o meu entendimento era de tentar abarcar como que uma atmosfera de violência vai incidir sobre o corpo do artista, sobre a subjetividade do artista, assim como entender como que essa lógica também vai influenciar os intercâmbios institucionais, né? Porque são momentos também de consolidação de instituições, de museus, e, sei lá, nessa época a gente não tinha ainda um mercado de arte consolidado, mas a gente percebe também o museu, que é essa instituição que também está em reformulação, está ali
fazendo uma certa autocrítica durante os anos 60 e 70 para receber essas novas linguagens, essas novas técnicas, essas obras desmaterializadas, e artistas que também estão elaborando uma crítica institucional. Então, a minha entrada na América Latina, no começo, enfim, se dá por esses conceitualistas. Eu tinha interesse em estudar a obra de um artista argentino chamado Horácio Zabala, que é um artista que eu admiro muito, que ele era uma formação em arquitetura, então ele tem toda aquela forma de lidar com seus trabalhos bastante racional, assim, muito técnica, né? Uma cabeça de arquiteto, só que ele vai se apropriando de mapas que são, enfim, são objetos, são mapas, são papéis, né, ordinários, completamente distantes do que a gente entende como um material artístico, né, consagrado. Então vai se apropriando desses mapas e começa a realizar uma série de interferências, e são sempre mapas da América Latina. Inclusive, recentemente eu vi circulando muito pelas redes, assim, sociais, um mapa do Zabala, que eu acho que poucas pessoas sabiam que eram dele, que é um mapa pegando fogo para fazer uma reflexão sobre, enfim, Amazônia incendiado, Pantanal incendiado. Só que nos anos 70, essa operação de apropriação e intervenção em mapas tinha a ver não só com o ambiente de violência, de censura das ditaduras, mas também das relações de poder que são criadas a partir do que a gente chama de América Latina e a América do Norte, né, representada pelos Estados Unidos. Então, tem também essa dimensão de uma presença constante dos Estados Unidos aqui para tratar de assuntos estratégicos, não só políticos econômicos, mas também culturais, né? Então, a gente vê ali toda uma presença de soft power, de formação, inclusive, de acervos, de coleções, com uma certa influência ali constante dos Estados Unidos. Então, eu queria muito entender a obra do Zabala, e a partir do Zabala eu fui entender um pouco esse intercâmbio mais amplo entre instituições, para compreender como que aqueles artistas foram recebidos, como eles entraram no acervo, e aí, a partir disso, eu vou estabelecendo também, fazendo uma análise de política institucional e de intercâmbio também, né? Porque a Cristina, que foi a minha orientadora, Cristina Freire, nesse período, eu até trouxe aqui um livro que eu ia, depois eu vou indicar, mas eu já vou indicar agora, que chama Terra Incógnita, que é o conceitualismo da América Latina no acervo do MacUSP. Eu não sei se dá para ver direitinho, mas esse livro ele gerou uma exposição que chamava Vizinhos Distantes. E esse termo vizinhos distantes é um termo muito propício para a gente entender a relação do Brasil com os nossos vizinhos, né? Que eles são distantes, assim, nunca houve uma comunicação, uma interlocução. Na verdade, houve, mas essas interlocuções elas são abafadas, seja pelas ditaduras, seja pela nossa própria falta de interesse. E então é legal assim perceber, né? Essas redes de trocas, elas existiram, elas foram aprofundadas durante o exílio, que aí é o segundo tópico. Se eu estiver falando muito, vocês podem me cortar. Que aí Não, pode falar, mas depois eu vou fazer uma pergunta. Quer fazer agora? Na verdade, eu queria fazer um passo antes, assim, Luísa. Eu não vou te colocar o desafio de definir o que é arte latino-americana, porque senão não faz nem sentido ter essas definições, né? Nem do que é arte, nem o que seria arte latino-americana. Mas eu acho muito interessante quando você traz a questão da arte produzida pelos indígenas, pelo campesinato, pela mão negra, por todas aquelas mãos que não estão dentro daquele padrão hétero, branco, europeu, e a nossa segunda colonização, que é norte-americana, né? Mas, assim, se a gente for pensar nesse contexto, para quem está começando a pensar, a refletir sobre a questão da arte na América Latina, como que a gente começa a tatear esse campo, assim, né? Porque você já deu vários nomes de artistas, livros e tal. Antes de entrar na sala de aula, pensar assim, para a gente começar, como que a gente olha para esse campo? Estou lembrando muito de um livro
da Nora Merli, que também é uma escritora argentina, chamado Descolonização da Subjetividade, né? E esse tema da questão do decolonial, descolonial, enfim, também está muito em voga hoje em dia. E que relações isso tem também com a arte na América Latina para a gente iniciar essa caminhada aí que às vezes a gente tem dificuldades de achar artistas, de achar produtos sobre esse tema, livros e por aí vai. Ótimo, ótima pergunta. Assim, é um ponto de partida, né? A gente tem que ter um norte aqui para dar sequência, para dar continuidade ao papo. Então, primeiro que a gente tem que primeiro tomar cuidado com a forma como a gente vai se aproximar desse grande denominador comum que é a arte latino-americana, para a gente não se aproximar ou estabelecer certas interpretações essencialistas ou puristas, como se a América Latina fosse um continente único. A gente sabe que o que une a América Latina, né, que são acho que 27 países, de tradições tão distintas, de diversidades geográficas. Gente, são umas gatas aqui, desculpa. De tradições tão distintas, de espaços geográficos, de topografias distintas, tem alguma coisa que une esses países tão heterogêneos, que é o quê? A experiência colonial, a violência, a exploração predatória, né, dos países europeus com esse vasto continente. Então, talvez o que a gente pode olhar como um ponto único, um fio condutor, é essa experiência predatória colonial, né, experiência colonial que inclusive colaborou para essa falta de intercâmbio entre os países, né? Eu gosto sempre de citar um texto do Darcy Ribeiro, que ele faz uma pergunta que é o título do texto dele. A América Latina existe? E ele diz, claro que existe, mas ela não existe enquanto uma unidade, né? Porque essa unidade ela sempre foi permanentemente boicotada, porque as colônias aqui sempre estiveram voltadas para as metrópoles e nunca dialogaram entre si. Se dialogaram, obviamente, foram diálogos que foram abafados ao longo da nossa história do empreendimento colonial, e tudo isso colaborou para essas nações dispersas, né? Então, sei lá, no século XIX, com o período ali de dependência, a partir, acho que, de 1820, né, surgem ali elaborações, interpretações que passam a entender essa América Latina, o que une essa América Latina. Tem o José Martí, que é o poeta cubano, tem o próprio Simão Bolívar, tentando entender essa América Latina, que ela não é europeia, mas tem também a raiz europeia, tem a raiz indígena, tem a raiz negra do processo escravagista. Então, a gente também está falando de processos de violência, né, dessa herança trágica da escravidão que atravessou aí muitos países. Então, talvez isso também, de alguma forma, crie esse elo, esse fio condutor ali que une essas experiências. No entanto, a gente tem que tomar cuidado para fazer uma mirada monolítica, como se fosse um continente só, inclusive com tradições únicas, né? Porque, por exemplo, no começo do século XX, as ressonâncias modernas europeias elas chegam aqui, mas elas chegam de formas diferentes para cada país. Então, eu acho interessante a gente se aproximar, entendendo que não é um continente único, né? com uma mirada única, só que com experiências, com tradições complexas, heterogêneas, diferentes entre si. E eu acho que a partir dos anos 70 começa ali a ser criado uma rede mais consolidada de artistas, de pensadores, de intelectuais latino-americanos durante as ditaduras, né? Porque se a gente fala da experiência colonial, a gente também tem que pensar na experiência da ditadura como também uma herança
que vai, mais uma vez, bloquear qualquer tentativa bem-sucedida de diálogo. No entanto, aí volta um pouquinho que eu estava falando antes, assim, a experiência do exílio forçado, que é uma experiência que atravessa toda a história da América Latina a partir do século XIX, né? São exílios constantes, e aqui, perto da nossa realidade, a partir dos anos 60, são experiências forçadas cada vez mais constantes, sobretudo aqui no Brasil, a partir de 1964. E, apesar do exílio forçado, do desterro, ocorre uma coisa que um crítico uruguaio que eu gosto muito, chama Ângelo Rama, um crítico literário, que ele fala de drenagem de cérebros, que o exílio ele vai sufocar movimentos de esquerda, ele vai sufocar qualquer tipo de pensamento que é considerado subversivo, um pensamento de oposição. No entanto, o exílio, nesse período dos anos 60, vai gerar uma troca, um intercâmbio fértil e inédito entre pensadores e intelectuais latino-americanos que vão escolher o território latino-americano, países latino-americanos, como moradas, né? São acolhidos por países. Sei lá, o Chile, por exemplo, foi um lugar que acolheu muitos exilados do Cone Sul, depois a Argentina foi minada, depois o México. Então, tem um trânsito também de pensadores que, a despeito do sufocamento da ditadura, conseguem criar, estabelecer esse intercâmbio, que é essa drenagem de cérebros. Então, enfim, todo esse percurso é um percurso longo. Então, e tem muitas obras, né, que falam sobre a América Latina. Acho que isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Eu separei aqui uns livros para a gente falar sobre alguns pesquisadores, alguns escritores, intelectuais latino-americanos que pensaram a América Latina, que situaram a América Latina como um território de investigação, de indagação. E voltando um pouco aos conceitualistas também, os próprios conceitualistas latino-americanos, assim, o que difere esses artistas da matriz hegemônica, canônica, é que eles também vão trabalhar a partir da América Latina. A América Latina também é um tema que vai atravessar essas obras, seja através dos mapas, seja fazendo uma indagação da história latino-americana, dos processos de colonização, do imperialismo norte-americano, dessa presença constante. Então, é também interessante a gente pensar a partir daí também que a América Latina também vira um tema a partir dos anos 70, né? Nessas experiências de exílio, nessas experiências de ditadura. E é interessante, assim, só fazendo um gancho, na cidade de Rosário, na Argentina, eu acho que na verdade, na Argentina tem vários museus sobre a ditadura, né? São os Museu de la Memória. E é muito interessante porque eles fazem esse diálogo tanto com a produção, eles utilizam-se da arte para contar a história desse período ditatorial argentino, né? É um lugar muito interessante de ver, tem link na internet e é possível consultar essas experiências, assim, como que isso aconteceu e entender um pouco também desse contexto na Argentina. Mas aí, pensando na realidade nossa aqui de Instituto de Rede Federal, quando você chega aqui na nossa rede, qual é o impacto de todo esse conhecimento que você tem sobre esse tema quando se depara com um currículo de artes dentro do Instituto Federal de Brasília, né? São muitos conhecimentos ou desconhecimentos que a gente tem dentro dos nossos currículos, né, sobre essa questão de arte latino-americana? Sim. Então, é curioso porque quase não existe a América Latina assim dentro dos currículos. Basicamente, a bibliografia ela é muito tradicional, assim, né? Ela está lidando com autores ou norte-americanos ou europeus, o Gombrich, o Argan, que são essas figuras tradicionais. Então, há pouco espaço para a América Latina.
Isso não quer dizer que a América Latina ela não deva ser debatida em sala de aula. Eu trago essa experiência muito, não da América Latina em si, mas com essa minha aproximação com a arte latino-americana, com a experiência dos exílios de artistas e intelectuais, de alguma forma, eu estou buscando entender, compreender as contra-histórias, né? As histórias que foram silenciadas, que foram apagadas. Então, acho que a forma de eu trabalhar a América Latina vai muito por esse lado, de trabalhar as histórias que foram historicamente apagadas. As histórias que foram historicamente apagadas é péssimo. Mas esses relatos que foram historicamente apagados, né, das cidades, de alguns artistas, eu acho que com o curso de edificações e a licenciatura, eu consigo trabalhar isso bem, né? Porque são cursos que estão lidando, por exemplo, da experiência da representação artística com a cidade. Então, os relatos dessas cidades invisíveis, por exemplo, a formação das favelas no Rio de Janeiro no final do século XIX, a experiência da escravidão que vai atravessar essa concepção urbanística, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, são essas histórias invisibilizadas que os artistas eles são figuras-chave para a gente entender também essas histórias apagadas, né? Então, acho que a minha entrada pela América Latina, ela vai muito, talvez a gente pode falar de metodologia, né? Uma metodologia de privilegiar certas histórias que foram abafadas, que foram sufocadas, para trazer um pouco mais essa reflexão crítica. E tem um outro método que eu gosto de trabalhar muito, que é um método que privilegia a imagem, tá? Então, assim, eu trato a imagem assim como um documento. Quem fala isso, inclusive, é a Lilia Schwartz. Eu gostei muito assim dessa abordagem que ela faz da imagem, de lidar com a imagem como um documento. Então, você fala, a gente está acostumado a ler livros, artigos, mas a gente não tem costume de interpretar as imagens. Então, através dessas histórias apagadas, eu vou trabalhando essa leitura de imagem, como que uma imagem pode contribuir para a gente ter um entendimento mais complexo da sociedade, das desigualdades crônicas, a imagem mesmo como documento, né? E eu sempre brinco assim, como a gente pode viajar no tempo através de imagens. Tem uma pintura do século XIX, do Eliseu Visconti, que chama Rua da Favela, que é uma pintura impressionista, que eu acho que é uma dos primeiros registros de uma favela na tradição pictórica brasileira. Só que, se eu mostro para eles a legenda, pode ser uma imagem que foi pintada em 2020. Então, se apropriar dessa imagem, ela pode viajar no tempo, ela é atemporal, e ela diz muito sobre os problemas da sociedade, né? Afinal de contas, o artista, como a sua produção artística, não são entes apartados do mundo, né? Muito pelo contrário, eles estão completamente mergulhados na sociedade, são responsáveis também e contribuem para a gente refletir melhor sobre esses impasses que estão colocados, para a gente entender, por exemplo, sobre racismo, sobre desigualdade de gênero, sobre desigualdades econômicas crônicas. Então, eu acho que a minha aproximação com a América Latina vem daí. Assim, eu acho que o meu estudo de América Latina me permitiu olhar para essas obras e tentar costurar essas metodologias, né, sempre tentando privilegiar o que foi sufocado, o que foi abafado, o que foi apagado. Então, acho que a minha aproximação de América Latina vai por essa chave. É interessante que você já deixa uma dica para nós, assim, de processo metodológico, e você falando, veio o tema da Mangueira, de 2017, Histórias que a História Não Conta, né? De repente, é um elemento, assim, interessante para também adentrar nessa metodologia de desapagar ou tirar daquela poeira, daquela névoa, aquelas imagens e aqueles artistas, aquelas artistas
tantas produções, tantas questões culturais que foram soterradas, né, não só pelo tempo, mas pelo processo colonial. E aí, a gente pensando nisso, como que a gente também faz esse esforço dentro, né, não só dos currículos, mas como que a gente inicia? Essa metodologia que você falou é muito interessante. E, assim, o que você poderia colocar, assim, para a gente? Como que a gente já encontra esses artistas, essas artistas, indicações de textos, livros, para a gente começar esse processo também de olhar essas imagens, né, e essa história contada através das imagens, para que ela tenha essa aproximação com os nossos vizinhos, né, que a gente não fique só... Não há problema em olhar para a Europa, mas não existe só aquilo. A gente também tem outras produções feitas no nosso país, sem contar também que os institutos eles têm essa prioridade de se pensar nos arranjos locais, né? Quando a gente vê a criação dos institutos, eles pensam muito nessa produção cultural, artística local. Então, talvez não começar de fora para se aproximar, mas começar do próximo e fazer essa expansão, olhando também para aquilo que a gente tem próximo, e nada mais próximo do que os nossos vizinhos também, né? Fala para a gente um pouco como que começa esse processo, além dessa metodologia que foi muito interessante que você trouxe. Então, eu acho que a gente tem eu estou tentando aqui lembrar, tem um termo que a Andrea Junta, que é aquela curadora argentina, ela usa para fazer uma interpretação dessa relação entre centro e periferia, né? Como se a gente estivesse constantemente imitando, recebendo uma matriz que aqui vai se desenvolver de acordo com as particularidades de cada país. Só que muitas vezes nas experiências latino-americanas, países, artistas, eles inauguraram certas tradições que depois foram desenvolvidas na Europa ou nos Estados Unidos. Mas ela usa um termo que eu acho que é simultaneidade para avaliar essa relação, para tentar quebrar um pouco com essa interpretação mais convencional, que sempre vai estabelecer esse par entre centro e periferia, de forma a exaltar as nossas produções. E aí, já entrando na parte de sugestões, de dicas, eu trouxe um livro aqui, falando inclusive da Andrea Junta, que chama Verbo América, que é uma exposição que ela fez uma curadoria no MALBA, que é o Museu de Arte Latino-Americana lá de Buenos Aires, que tem um acervo gigantesco de artistas latino-americanos, de diversas tradições, filiados a movimentos como o surrealismo, como o dadaísmo, como o concretismo. Só que o que ela propõe, que eu acho interessante também para a gente poder analisar melhor a forma como a gente se aproxima dessas produções. Um dos vetores da curadoria é romper com temas ou movimentos de países europeus, para utilizar terminologias criadas pelos nossos próprios artistas para poderem compreender as suas próprias produções. Então, ao invés de usar performance ou happening, por que não usar, sei lá, arte de ação, que é um termo criado por um artista argentino, ou ao invés de usar surrealismo, era para usar realismo mágico. Então, se utilizando de termos e de vocabulários criados pelos nossos artistas, que eram também intelectuais, eram também criadores de corpos escritos. Então, então acho que essa forma de se aproximar é muito interessante, né? Criando uma curadoria de um acervo amplo, que abarca aí praticamente 120 anos, só que, em vez de se utilizar de nomenclaturas metropolitanas, usar terminologias criadas, concebidas pelos nossos artistas, que eu acho que ajudam a gente a compreender melhor as especificidades das nossas produções. E aí eu trago também como uma referência interessante, que é um crítico de arte que eu gosto muito,
eu tenho estudado cada vez mais ele. Aqui no Brasil tem poucas coisas publicadas, que é um crítico peruano que é radicado no México, que ele chama Juan Natia, que é alguém que eu tenho me interessado cada vez mais, e foi o primeiro a reivindicar a elaboração de um aparato crítico que levasse em conta exatamente os aspectos políticos, sociais e culturais da América Latina. Então, ele usava um termo que eu gosto muito, que é a arte como possibilidade de captar a nossa realidade latino-americana, que, na verdade, é um título de um texto que ele escreve, eu acho que em 1973, né? Então, ele fala dos próprios críticos, assim, dessa responsabilidade social e política dos nossos pensadores, de começarem a elaborar também as suas escrituras a partir dos nossos problemas, sem necessariamente manejar ou ser atravessados sempre por questões que são de outra ordem social, de outra ordem política. E ele dizia que a década de 70, né, que foi, eu acho que esse período que começou a se deflagrar essa discussão mais consolidada, né? Ele fala que durante a década de 70 se cria um ambiente propício para repensar o papel que a arte, né, que as artes visuais, elas desempenhavam nas práticas de mudança e no progresso como ele falava, que animava as nossas coletividades, né? Para então criar uma significação que cabe cumprir esse instrumental anti-imperialista, né? Que devemos levar em conta continuamente, ele falava. Então, acho que o Juan Natia é uma figura interessante, também pouco estudada, de crítico. Tem o Canclini, o Néstor Garcia Canclini, que tem sido um autor cada vez mais estudado e mais lido aqui no Brasil, que ele é ele é argentino, também radicado no México, ele é um pioneiro da análise sociológica da arte aqui entre nós. Já nos anos 60 ele vai realizar um estudo que buscava identificar condições econômicas, sociais, políticas que atravessavam o que ele chamava de vanguarda argentina. E ele também é tributário do Juan Natia, porque tanto o Canclini quanto o Atia, eles elaboram uma produção crítica, sempre pensando as condições de produção, de circulação e de recepção das obras artísticas em nosso continente. E a Marta Fraba, que eu também trouxe, que é uma crítica bastante controversa, mas ela escreveu esse livro que é praticamente uma bíblia de arte latino-americana, que chama Duas Décadas Vulneráveis nas Artes Plásticas Latino-Americanas, que são exatamente entre 50 e 70, uma figura muito controversa, porque ela tinha uma visão muito conservadora de arte, ela chamava de arte de resistência, ela lia apenas como pinturas e desenhos, e a gente está falando de décadas de desmaterialização da arte, de uma arte mais experimental, que ela interpretava como uma moda. Mas, apesar de toda essa visão um pouco mais conservadora, Marta Traba foi uma mulher, né, uma crítica mulher que circulou muito também na América Central, que é uma parte marginalizada, né, dos estudos latino-americanos, então ela também é importante nisso. A própria Andrea Giunta, aqui, que eu já falei, que é uma figura que eu admiro muito, é uma grande referência para mim, que fez aqui a curadoria da Mulheres Radicais, que é uma curadora, uma docente argentina, que faz esse recorte inédito de inserir a produção artística conceitualista de mulheres nessas longas décadas. Muitas mulheres ficaram de fora, então a Junta ela tem esse papel fundamental. Tem aqui, eu trouxe o Mulheres Radicais, esse catálogo, que é também uma grande referência, não só para estudar a produção dessas mulheres, mas entender também a contribuição dos nossos conceitualismos latino-americanos nesse período, aqui dos anos 60 para os anos 80. E eu acho que eu fiz uma listinha aqui de artistas, de exposições que eu acho também que elas são assim, são pontos interessantes também para a gente pensar a América Latina, né? A exposição também como um tema de reflexão, de investigação.
né? Eu estava pensando na própria Mulheres Radicais, na Pinacoteca, Prospectiva 74, no MAC USP, que foi a primeira grande exposição de arte postal, que foi também uma linguagem artística muito importante desenvolvida aqui no Cone Sul, em período de ditadura, que foi uma forma de burlar a censura, e foi criada ali uma grande rede de centenas de artistas postais. Então, essa exposição Prospectiva 74, que foi organizada pelo Walter Zanini, pelo Júlio Plaza, que era um artista espanhol também ligado a essa rede, eu acho que é uma exposição interessante também para a gente articular esse território. Domingos de Criação, do Corpo à Terra, que, embora não esteja falando de América Latina, traz à luz aí essa produção desmaterializada em contexto de ditadura. E tem a Bienal Latino-Americana, que foi a única Bienal, né, foi a única versão latino-americana da Bienal, que é de 78, que foi uma experiência muito fracassada, mas ela foi importante também para evidenciar essa rede de críticos, de pensadores. Todos estiveram aqui. Juan Atia, o Canclini, o Jorge Glusberg, que era do CAIC, que eu falei inicialmente, Mário Pedrosa, Darcy Ribeiro. Então, foi um ponto ali de articulação dessa rede, que, embora tenha sido bastante polêmica a exposição, porque ela propôs a mirada para a América Latina a partir da chave mitos e magia, então também reforçando aí um olhar do exótico sobre essa produção, sempre nessa versão de magia mesmo, né? Arte latino-americana como experiência de magia, sendo que a gente tem uma produção vasta, inclusive construtiva, né? A gente tem a nossa vocação construtiva, que era completamente avessa a qualquer resquício de magia. Então é isso. Eu separei alguns outros artistas aqui também, mas eu posso falar depois se eu estiver falando demais. Não, pode colocar agora os artistas para a gente, que aí a gente finaliza com a lista tanto de exposições, de livros que você já colocou para a gente, e agora os artistas que também a gente pode utilizar em sala de aula para trazer esse tema, né, de uma forma com embasamento e compreensão da importância desse tema para a gente pensar e colocar dentro de sala de aula outras colocações, inverter aquele mapa, né? Aquele artista, esqueci o nome, do mapa invertido. A gente tentar, apesar daquilo ali também, eu vi na sua live que tem algumas críticas, mas a gente pensar a partir do sul, né? A arte a partir dessa outra mirada, que essa palavra é muito bonita. Fala para a gente os artistas. Luciana, então você falou do mapa invertido do Torres Garcia, eu nem tinha pensado nele, mas é a imagem que é muito emblemática para se discutir a América Latina, que é esse mapa que o Torres Garcia, que era um artista uruguaio, morou praticamente a vida inteira fora, no final da vida ele volta para o Uruguai e começa a fazer uma arte de origem construtiva, e ele pega esse mapa e vira ao contrário, para exatamente exaltar o Sul, a nossa tradição diante daquela grande imensidão do Norte. Né? Então, ele fala, nosso Norte é o Sul. E aí, como você mesmo mencionou, é um mapa que sempre foi muito exaltado, foi muito importante para a gente pensar as nossas tradições latino-americanas, é ali praticamente o principal representante de uma arte de vanguarda, né, que vai criando essa iconografia latino-americana, mas ele está lidando também com uma experiência de modernidade, né? E todo o viés negativo que a experiência moderna presume também, né? Então ele também está lidando com a modernidade. Quem fala isso é um curador mexicano, que é o Joaquim Barrientos, que ele faz uma leitura a partir do Walter Mignolo, que é o Walter Mignolo num texto sobre América Latina, que ele vai ler, ele vai fazer essa interpretação do mapa do Torres Garcia. Ele identifica essa importância na inversão, mas a inversão ela não apaga ainda todos os resquícios de modernidade. Quando ele fala de modernidade, eu acho que ele está falando um pouco, talvez, do que a gente possa interpretar como uma modernidade autoritária, né? Que forma aí
sedimenta um pouco a experiência histórica dos nossos países, né? A gente pode pensar na experiência trágica da escravidão, do genocídio indígena, e a nossa modernidade ela vai se baseando também a partir daí, né? Então, como falar de uma experiência moderna em países que têm esse legado tão trágico, tão nefasto? Então, acho que um pouco a reflexão que ele faz do mapa vem a partir disso. E aí eu penso também numa artista. Eu pensei aqui, Luciana, em alguns artistas mais ligados aos anos 60, 70, dessas correntes conceitualistas, que foram essas produções que eu me debrucei mais, que eu estudei mais. Mas eu acho que elas são trabalhos, são produções que contribuem também para a gente refletir sobre o nosso tempo presente. Por exemplo, um trabalho que eu sempre falo, que eu amo, que eu admiro, é o trabalho da Cecília Vicunha, que é uma artista chilena. Ela também esteve presente nessa exposição das mulheres radicais. E eu gosto muito de uns trabalhos de uma série que ela chama de Basuritas, em uma tradução assim, literal, a gente pode chamar de lixinhos, que são objetos ordinários que ela vai se apropriando da rua, um pedacinho de pano, um fio, uns gravetinhos. Então, ela vai criando umas esculturinhas que estão propícias a desaparecer. Só que aí ela vai lidando com duas formas de desaparecimento. Tem um desaparecimento artístico que está aliado um pouco às tradições da arte desmaterializada, que é essa arte como ideia, e tem a experiência do desaparecimento forçado, que foi um modus operandi das ditaduras, né, que é mais um legado nefasto nosso, de desaparecer de maneira forçada milhares de pessoas. Então, com um objeto bastante ordinário, aparentemente simples, ela está lidando com coisas muito complexas. Então, é um trabalho que eu gosto muito. A gente pode se aproximar da obra da Vicunha também como uma pessoa que está lidando aí com o que a gente chama de decolonialidade. Ela está lidando com as tradições indígenas chilenas, maputes, que também foram historicamente abafadas. É uma mulher que está pensando tudo isso, então também tem essa mirada de gênero. Então, ultimamente, assim, é o artista que eu tenho mais admirado, e eu acho que uma figura crucial para a gente entender um pouco da história dos nossos países, dessas tradições. Eu tinha pensado também no Zabala, que eu já falei anteriormente, que é esse artista que trabalhava com mapas. Ele fazia também uma coisa que eu acho muito atual, que ele criava prisões para artistas, só que eram prisões meio surreais, assim, como se fosse um projeto mesmo. Então, era uma prisão dentro do mar, uma prisão flutuante. E aí tem até a questão do mar, que a gente estava falando de desaparecimento forçado, né? Que o Mar del Plata, infelizmente, virou um grande lugar onde os corpos eram desovados, né, pela ditadura. Então, a gente pode também articular essas produções artísticas sempre à frente do seu tempo, né? Eles estão pensando muito além do seu tempo. Então, eu acredito que esses trabalhos realizados por esses artistas, eles trazem essa grande contribuição. Por isso que a gente não pode se aproximar deles apenas pela chave formalista, de leitura formal, mas entendê-los dentro de uma dimensão que é muito mais complexa, que é muito mais ampla, que é atravessada, sim, pela história dos nossos países. Isso que eu pensei neles para a gente articular com a própria história do continente, né? Não era, eu vou citar um artista só porque ele é da América Latina. Não, são artistas que estão lidando com a problemática, né, continental, com essas heranças malignas, com a política. Nos ajudam também a pensar sobre economia. Você estava falando aí da CEPAL, né? Antes da gente começar aqui o vídeo, a gente pode também pensar as produções teóricas advindas da CEPAL, que era a Comissão Econômica para a América Latina e para o Caribe, né? Que é esse órgão ligado às Nações Humanas, que foi criado no final dos anos 40,
que é o primeiro órgão que se propõe a pensar a América Latina a partir dos seus problemas. Óbvio que a gente está fazendo um recorte da economia, mas a partir da CEPAL se desmembra um grupo que é muito importante, que são os teóricos da dependência. E aí eu acho legal que muitos desses artistas a gente pode interpretar também como uma tradução de algumas ideias ligadas à teoria da dependência, né? que vão tentar compreender essa história da América Latina e essa dificuldade de superar essas desigualdades crônicas a partir de uma relação permanente de dependência com as metrópoles. Então, vejam só, né? Está tudo ali interligado. É possível a gente fazer essas leituras, né? O artista, essas obras, elas não estão apartadas da sociedade. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente pode articular esses artistas através dos meios pelos quais eles circularam, enfim. Uhum. É isso. Luísa, foi mais um ponto que você colocou para a gente que é muito interessante, dessa questão da leitura da imagem, da compreensão da imagem no seu contexto político, econômico, social, artístico. São todas essas dimensões que envolvem uma produção. E essa frase que você colocou também é muito interessante. Não é inserir o artista, enfim, latino-americano, só por ele ser, independente daquilo que ele faz, né? Só a forma, sem a compreensão do que é aquele conteúdo e o que é aquela história, aquela obra e da vivência daquele artista também pode trazer como contribuição e deve trazer como contribuição no diálogo em sala de aula. Então, essa é outra compreensão que você traz para a gente, que é muito importante também, para nós, professores de arte, pensarmos, vamos levar artistas, mulheres, homens, sem de gêneros distintos, latino-americanos, mas não somente por conta de ser latino-americano, mas por ter também essa obra que tem toda uma carga e compreensão de todos os aspectos do tempo que ele está e também como que ele se desloca para outros tempos, né? Como que ele é contemporâneo mesmo estando em tempos distintos, ele é atual, ele é o presente aqui. Então, eu queria agradecer muito, professora Luísa, foi, assim, uma conversa muito boa sobre a questão de arte, sobre a questão da Latinoamérica, tem muita coisa ainda para a gente estudar, muita coisa para a gente aprender sobre nossos vizinhos, hermanos, né, e nossos parceiros também de muita produção e de fortalecimento dessa diversidade que a gente tem de culturas dentro desse nosso espaço da pátria grande, né? Então, eu queria agradecer muito você, Luísa, por essa entrevista com a gente, todo mundo que assistiu, obrigada também. Cada semana a gente vai trazendo um tema distinto para a gente debater arte em prosa aqui, junto com a ANPAIF, Associação Nacional dos Professores de Arte dos Institutos Federais. Boa noite, gente. Obrigada. Luciana, eu que agradeço a acolhida generosa mesmo. Muito obrigada por esse espaço tão importante de troca, né? A gente estava falando de trocas, intercâmbios entre países. Essa iniciativa do Arte em Prosa também é uma possibilidade de troca entre os professores que estão em estados distintos, muitas vezes com uma certa dificuldade de interlocução. Então, aqui é uma forma também da gente poder estabelecer essa partilha do sensível, essa partilha generosa, essa partilha estética, ética. Então, eu sou imensamente agradecida pela oportunidade e pela acolhida. Obrigada. Obrigada a você, Luísa. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos que nos assistiram. Um beijo. Beijo. Por isso, quando a gente se encontrar em outro dia, que a indiferença seja menos que a alegria.